Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Maior número de defesas difíceis do campeonato. Só que aí você fala, o cara tomou de 6, tomou de 6, tomou de 5. Tomou de 5. Aí você fala, poxa, mesmo ele sendo um goleiro que foi muito acionado, fez defesas difíceis, você pode cogitar. O Santos fez um Mas aqui é o seguinte, pra ele como goleiro, a bola chega mais do gol, com mais dificuldade, e ele se vira do jeito que o pode. Diego Alves, num time que pega pra caramba. O Diego Alves não foi tão acionado. Tadeu, a bola chega pra caramba no gol. É verdade, a gente começa a lembrar muito do Diego Alves, as grandes atuações do Diego Alves foram na Libertadores. Pênalti contra o Emelec, por exemplo. Foram na Libertadores. Aquele jogo 1-1 com o Grêmio em Porto Alegre, ele faz uma defesa no chute do Cebolinha. Aquele jogo foi da Libertadores. Não, porque o Campeonato Brasileiro... É interessante isso que o Rodrigo está falando, porque a gente confunde as coisas. O Campeonato Brasileiro para o Diego Alves, para o Flamengo, foi fácil. Ele não foi muito exigido. Eu também concordo com o Santos no gol. Concordo com Olha o que o Santos pegou nesse jogo. Domingo ele tomou 4, né? Esse jogo contra o São Paulo ele pegou com uma enormidade. Ele não pegou pouca coisa, eu acho que ele é um goleiro que se destacou, como se destacou também na Sul-Americana. A gente também não pode confundir a Sul-Americana do Santos. E a Copa do Brasil do Santos também. Exatamente. Não pode confundir a Copa do Brasil. Sul-Americana não, desculpa, gente. O Santos chegou à seleção. O Diego Alves não voltou à seleção nessa temporada. Mas também não podemos colocar o Tadeu do Goiás, que é bom goleiro, mas que tomou não sei quantos, 5 ou 6 aí. Isso joga contra. Tomou 2 vezes. Assim como Mas isso aí eu discordo. Uma coisa é você ser goleiro de uma defesa ruim. E mesmo assim você consegue aparecer. Se vira pra caramba pra pegar. Ele entregou o ouro em algum jogo? Diz meu netinho, entregou a paçoca. Quantos 5 e 6 o Goiás tomou? Veja, por exemplo, eu também discordo. Eu também discordo de o técnico do time campeão tem que ser eleito o melhor técnico do campeonato. Não necessariamente. O ano passado, por exemplo, para mim, o melhor técnico foi o Lisca. O Palmeiras foi campeão. Eu não votei no Filipão. Eu votei no Lisca. Esse ano, eu voto no São Paulo, porque o trabalho que ele fez no Santos é uma coisa espetacular, gente. Espetacular. Mas o trabalho, eu concordo. Sim, concordo. Jorge Jesus fez um negócio muito, muito acima. Eu concordo que o São Paulo fez um trabalho espetacular. É inegável que ele pegou um time do Santos limitado e fez o que fez. É óbvio. Porém, o Campeonato Brasileiro desse ano, Sormani, é uma coisa totalmente atípica. O que o Jorge Jesus fez não existe. Não existe, cara. O cara quebrou todos os recordes possíveis. Ele transformou o time do Flamengo em 5 meses. E a gente está falando há meses que o principal responsável pelo Flamengo jogar o que é o treinador. Eu acho que talvez o azar do Sampaoli foi ter o Jesus esse ano. Não, com certeza, porque ele poderia ser eleito técnico do ano e poderia ter sido campeão. Claro. Claro. Senão, eu concordo com tudo isso, Benja. Mas Essa cena foi bonita ontem. O Zagallo merece todas as homenagens possíveis e impossíveis no mundo. Treinador e treinadora estrangeiros aí, hein? A gente vivemos para ver uma premiação de Campeonato Brasileiro no palco, 2 técnicos, né? Uma técnica e um treinador de outro país. Sinal dos tempos, hein? Tá chegando aí, hein? Quem? O quê? Mais estrangeiros. A gente já tá vendo uma premiação. Não, o presidente da CBF falou que não vem. O Cudê vai pro Internacional. E pode chegar mais gente aí de fora. O Santos se perder, fala no Ariel Hollande. Já era uma tentativa técnica da seleção brasileira de outro país e o técnico campeão brasileiro. O melhor técnico do brasileiro, estrangeiro. Sinal. Sim, tá na hora de... Você tá dizendo eu acho que começa a quebrar alguns... E é emblemático legal o Zagallo, que é um símbolo do nosso futebol, como jogador, como treinador, como coordenador, né, como patriota, né, um símbolo da nação. É emblemático ele dando meio que as boas-vindas, não só um troféu, parabenizando, reconhecendo o trabalho de um estrangeiro. O Sormani vai brigar comigo de novo. Né? O Sormani briga muito. Normal, isso é normal. Muito, ele briga muito comigo. Pelé esquece, vai. A gente não pode falar do Pelé. Eu acho que o nome mais emblemático da história do futebol brasileiro é o Zagallo. Tirando o Pelé. Pelé não dá. Pelé você não pode colocar na mesma frase. Mas emblemático como um historicamente no futebol, como jogador, campeão como jogador. Eu acho que o Zagallo é um dos caras mais importantes, sem dúvida. Talvez o mais emblemático por emblemático. Eu aplaudo o Zagallo de pé todas as vezes que eu puder. Emblemático ele é mesmo, porque ele é um emblema do futebol brasileiro. Então eu troco por um cara mais importante da história do futebol brasileiro. Capaz. Porque o Pelé a gente não pode colocar. Bicampeão como jogador.
2 Copas do Mundo como jogador. Bicampeão. Campeão como melhor como time da história do futebol. Considerada a maior seleção de todos os tempos, ou não? Sim. Finalista em outra Copa do Mundo. Embora eu goste mais da campeão com Parreira do que da de 70. Campeão com Parreira como coordenador. Vice-campeão em 98. Eu acho que ele... 94 campeão, vice. Pelé colocado em 74. Campeão, 94 ele foi campeão com Parreira. Em 98 ele foi vice-campeão como técnico. O Zagallo é impressionante. É impressionante. A importância todo dele do no mundo futebol brasileiro é enorme, cara. E não é por pouco tempo. Se a gente está contando essa história de 1958 até vice-campeão brasileiro, vice-campeão mundial, 98. Eu gosto mais da seleção. E mais e quando é que ele foi campeão com o Parreira? Foi no Zagallo, assiste São a 40 gente, anos. né? Ele é meu vizinho, mora no meu condomínio. Ah, é? Um dia que ele tem um carro, o segundo carro mais legal do meu condomínio é o do Zagallo. É um amarelo. É um carro amarelinho, não sei se posso falar aqui a marca, Claro acho que não convém. que carro É amarelo, é um tipo New Beetle. E a placa 1313. Ah, que demais. 1313. Ele falou Tudo que ele tem é 13, eu acho. O New Beetle não é um New Beetle. É. Grande carro. Qual é o carro mais legal do condomínio? É um carro laranja que tem. Tem o carro amarelo. Aí você tem aquele monte de carro, né? Que nem na sociedade, né? O carro é tudo preto, prata, chumbo. Não fica aí nervoso. tem um vermelho. Preto, prata, chumbo, aí tem um branco. Aí no meu condomínio tem um carro amarelo e tem um carro laranja. Deixa eu São fazer os uma pergunta destaques pra você. do condomínio. Qual é o nome do carro que ele não sabe ainda? O Van Basten pediu pra ser amigo dele. Vai dormir, vai. Você precisa se tratar, ô. Pediu pra Você ser precisa ir no psiquiatra, Você não vai fazer aceitar o meu terapia carro no urgente. Facebook? Precisa fazer terapia Tá urgente. Mas voltando a essa premiação ontem. Alguém lembra? Ô, Pascoal, se você vai entrar na zoeirinha com ele, não tem programa. Eu vou falar pra você, é muito bom esse negócio. É ótimo. O cara tem nominho no carrinho dele, o Pô, tênis aceita dele ele tem no nome. Facebook, pediu pra ser seu amigo, pô. Van Basten? Pô, aceita aí, não custa nada. Você aceita todo mundo aí. O seu carro pediu pra mim. Pra você ser seu Tá amigo. o pedido, tá. Solicitação de amizade enviada. O Flavinho aceitou o Floquinho, né? Aceitei. A foto principal do Floquinho é o... vai falar nada. Não, que fez ali perto da Paulista. Tem coisa que é melhor a gente não Nossa, falar. você ficou um frouxo, né, o seu mãe? Mas alguém lembra de uma premiação assim, com uma supremacia tão grande do clube? Como a gente não lembra Flamengo? de nenhum time que foi tão dominante num campeonato brasileiro quanto foi o Flamengo esse ano. Foi na era dos pontos corridos, e eu diria que em outras eras também. Isso que eu ia falar também. Na época que o Santos era dominante aqui no futebol brasileiro, tinha o Botafogo, o Palmeiras e o Cruzeiro. Era duro, o Santos perdia para esses times. Agora, nós Pô, na estamos final da falando de- Copa nós estamos da falando- Taça Brasil, tomou de 6 o Cruzeiro. A gente não dá- Foi goleado várias vezes pelo Palmeiras. Pelo Bahia, A gente perdeu o não pode campeonato falar da Taça ainda, Brasil. Sormani, numa era. Sim, calma. é um ano só. Foi um ano, foi um momento de O PVC 7 ontem meses. falou que a hegemonia foi o Santos, do Pelé, que de 15 campeonatos paulistas, Ganhou foi isso? 15 campeonatos, de 15 Taça Brasil, ganhou 11. Isso é uma hegemonia. Nós estamos De falando 15 de Taça muitos Brasil, anos de... Não, ele não jogou tanto isso, O não. Brasil foi bem. Não. E a gente- Ele disputou a primeira Taça Brasil, perdeu pro Bahia. O PVC foi o Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, na época do Campeonato Pelé. Paulista, o Santos ganhou 11 de 15. Se não fosse o Palmeiras, o Santos... O Palmeiras que... Com, Eu não com- acho que- com uma não característica acho que não foi semelhante isso tudo, agora. não, hein? O Santos do Pelé era espetacular, mas o Campeonato Paulista era por pontos corridos. Então, favorece o time que é melhor. Aumenta a chance de ele triunfar. Ou seja- É o cenário que a gente tem hoje no Campeonato Brasileiro. caras não Você tá tem um vivendo time uma hegemonia ainda. poderoso. A gente pode começar a viver. Você imaginar o Flamengo ganhando 5 Libertadores seguidas é quase surreal, quase É impossível. o que disse o Marcos Braz Agora, ontem. 5 brasileiros seguidos, um Bayern de Munique, uma Juventus de Turim, o Flamengo, se mantiver essa fase de poderio de investimento, crise de vários dos outros grandes clubes do começar uma Brasil, hegemonia. não é tão absurdo você Por exemplo, imaginar. eu acho que O São Paulo, numa foi fase que não estava hegemônico, tão poderoso, Ganhou ganhou 3 três. seguidos com o Muricy, Exatamente. que era um time meio travado, tal, ganhou 3. Mas Não é só o que três. o Marcos Braz Três disse seguidos. ontem... Não, mas não é só 3 brasileiros. São Paulo, naquele período, ele ganhou os 3 brasileiros, ganhou Libertadores, Mas ganhou Libertadores não dá pro São Paulo ganhar toda hora. Sim, nenhum mas eu tô time. falando da hegemonia O brasileiro, Mas ali foi um time período de forte. hegemonia. Mas do time hegemonia do num Brasil, São período, Paulo. naquele período, o São Paulo foi totalmente Hegemônico. hegemônico. No Campeonato Brasileiro. Não, no período. No futebol- Porque, olha, no futebol em 5 brasileiro, mas anos... Assim, o São Paulo não ganhou em 2006, 2007, ele não ganhou a Copa do Brasil, ele não ganhou Sim, o mas Campeonato ele ganhou o Paulista, Libertadores, ele ganhou o Mundial. 2005. Sim. 2005. Mas 2005 ele... Não é um período, Rodrigo Bueno. Mas eu quero dizer assim, mudou muito o time. É um período, saiu né? muito- Mudou o time, mas o São Paulo, durante 5 anos, foi o maior clube do Foi Brasil. hegemônico. Ah, tá bom, até tudo bem. Mas assim, eu quero dizer assim, enfileirar títulos em sequência. O Santos do Pelé ganhou 5 Taças Brasil, que a CBF acabou unificando, é uma outra discussão, mas 5 Taças Brasil seguidas.
Seria como o Flamengo ganha agora 5 campeonatos brasileiros seguidos. Isso, se o time é tão poderoso economicamente, mantém os melhores jogadores, importa grande técnico, o Flamengo pode obter. Agora, 5 Libertadores seguidas, o Real Madrid fez isso, o grande time do Real Madrid, no começo da Copa dos Campeões da Europa, que hoje é Champions League, time do Di Stéfano. Não, mas agora mesmo ganhou em 5 ganhou 4, né? 3 seguidas e em 5 ganhou 4. Então, ninguém conseguia ser bicampeão da Champions desde o Milan, do Arrigo Sacchi, do Gullit do Van Basten em 8, 9 e 90. Ou seja, mas nós estamos vivendo pode ser o início de uma nova era. Isso de uma hegemonia. Pode. Então, mas aí é que tá, por exemplo, esperar. aquele Santos do Pelé... Quem tá lá? Zinho, colecionador de títulos. E não tingiu o cabelo. O Zinho tem 5 brasileiros, velho. Então, por exemplo, aquele time do Santos era um time que teve um técnico durante 11 anos. Que foi o Lula, Luiz Alonso Pérez. Seria muito legal se o Jorge Jesus ficasse aqui. Porque se ele sai, quem assume não é a mesma coisa. Sempre tem uma coisa aqui, uma coisa ali, acaba mudando. Sai um jogador, que nem o Gabriel... o Flavinho falou isso aí uma vez. A prioridade do Flamengo é muito mais segurar o Jorge Jesus do que o Gabriel. E eu concordo com você. Embora o Gabriel seja um jogador muito acima da média, mas quem monta o time é o Jorge Jesus. É ele que monta o time. Ele é o responsável por essa conquista, por essa campanha. O Gabriel O Gabriel é uma peça. Como é que é? Uma peça da engrenagem. Como é que é? Um onzeavos. Um onzeavos onzeavos. do time. Não, eu não diria que ele é um onzeavo. Ele é mais do que isso. É um de 11, né? Mas é um de 11. Ele é um de 11. Agora, o treinador é o que faz o contexto todo. Quem monta esse Flamengo é o Jorge Jesus. Aí alguém pode dizer, mas espera um pouquinho, por que você escolheu o Sampaoli, então, de melhor técnico? Porque eu acho que o trabalho do Sampaoli, com as peças que ele teve, foi excelente. Excelente. Mas isso não significa que o trabalho de Jorge Jesus, na minha avaliação, foi ruim. Longe disso. Acho que o trabalho dele foi fenomenal, extraordinário. Mas eu acho que isso aí pode conspirar um pouco aí contra o Flamengo, porque provavelmente o Jorge Jesus vai voltar para Portugal. E aí, como é que fica? A gente não sabe. Então, esse é um negócio que você falou que é verdade. Por isso que hoje em dia é mais difícil ter a hegemonia de um clube. Na época que o Santos ganhou do Pelé, não tirando o mérito, mas ninguém saía dos times. Ninguém saía. Era praticamente... quantos caras saíam? Quem saiu do... Nem o Rei saiu. O legal... O Rei queria levar alguns com ele. Quis levar o Dias, quis levar o Rivelino. Naquela época, o legal era jogar aqui. Mas você vê, por exemplo, o Botafogo do Garrincha não conseguiu ter uma hegemonia no Rio de Janeiro como o Santos teve em São Paulo. Eu acredito muito isso por conta do sistema de disputa. Em São Paulo tinha ponto corrido. O que eu estou discutindo é esse negócio de jogador. Hoje, cara, a gente tá aqui, o Jorge Jesus ficou 5 meses, 6 meses, nós estamos discutindo se ele fica ou não fica, que é o treinador. A permanência dele. O Gabigol é o artilheiro. Mas nesse caso aí, não sabe se fica ou não fica. Mas nesse caso é muito mais por opção dele, essa dúvida que nós temos, por uma questão dele, do que de planejamento do Flamengo. Se depender do Flamengo, ele fica. Mas eu tô falando porque hoje a realidade... Sim. Não é o cara vai embora. Flamengo, é de o cara todo vai embora. mundo. O cara vai embora. A realidade hoje é essa, cara. Antigamente o cara não saía. O São Paulo chegou aqui, fez um trabalho espetacular no Santos e vai embora, talvez. Igual o Jorge Jesus. Pode ser que nem faça o próximo Campeonato Brasileiro, porque o contrato dele termina no 31 de maio, antes de comecinho de junho, não me... Qual que é? É maio? Termina em maio o contrato 31 de maio. 31 de maio. E aí, ele não vai disputar o Campeonato Brasileiro com o Flamengo, se ele não ficar. Então, essa é a única disputa dele do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem todo o interesse, o maior interesse que ele fique, mas precisa saber se ele fica. Não é? Ele precisa dar resposta. Já saiu uma notícia no jornal português, esqueci o nome, de que o Real Madrid está de olho nele. Ai, gente. Não foi nem o Record nem a bola. Não foi. Correio, tem alguma coisa assim? Sim. Eu li hoje de manhã. Agora, se o Real Madrid vier para cima dele, primeiro, o Flamengo não tem condições financeiras de bancar o mesmo salário. Segundo, é tentador você dirigir o Real Madrid. Segundo, tem que ir. Tem que ir, lógico. O Valverde é muito questionado, né? No Barcelona. O Barcelona está disputando pau a pau com o Real Madrid. O Real Madrid com o Zidane, eu não sei se o Zidane sairia agora. O que eu sei é que tem interesse da China pelo Jesus. Aí significa muito. Eu também já não iria. Significa muito dinheiro, mas ele é um cara que pensa muito mais na parte esportiva. Correio da Manhã. Correio da Manhã. Correio da Manhã. No Brasil, né? Antigamente tinha, né? Também, né? Agora, eu falo assim, o Flamengo chegou num patamar, e eu falo como instituição, poderio financeiro, capacidade de arrecadação, que profissional
o Flamengo acho que só perde para time estrangeiro. Além de quê? Muito jogador. Pega o Neymar. Time estrangeiro não, para time de ponta na Europa. Então, só para os cobrões. Não, porque ele pode se for perder no estágio técnico médio, ou o Flamengo é jogador. igual. Não conseguiu negociar com a Inter. Não conseguiu negociar com, sei lá, um time da China endinheirado. Ele pode perder profissional, jogador, membro de comissão técnica hoje, em tese, no dinheiro, para o mercado externo. No mercado interno, que é o que acontece, por exemplo, na Alemanha com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique se mantém no soberano, embora esteja fora do G6 no meio da Alemanha. Ele, quando pinta algum destaque de outro time, Borussia Dortmund, ele vai lá e compra o Götze, compra o Lewandowski. Né? Ele vai lá e... Hummels, pegou o Hummels. Hummels, na época boa. Ele, quando... Aí devolveu, já devolveu só uma tava na decadência, toma de volta aí, Dortmund e tal. Então, o Flamengo, pelo poder financeiro, ele pode fazer isso. Chegou, Cruzeiro, você tá mal? Arrascaeta. São Paulo, Rodrigo Caio tá mal aí? Rodrigo Caio, daqui, São Paulo. Tal. Santos, quem foi bem aí? Bruno Henrique e Gabigol? Traz aí e tal. No mercado interno, o Flamengo dificilmente vai perder jogador. Ninguém vai chegar no Flamengo e tirar jogador, a não ser que o Flamengo queira. Ninguém vai tomar o jogador do Flamengo. Uma disputa hoje... Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.